evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus está no monte ensinando uma nova lei aos seus discípulos. É assim que nós devemos ler as bem-aventuranças. O monte que Jesus está nos faz referência, nos faz lembrar um outro monte, o Monte Sinai, onde Deus dá para Moisés as tábuas da lei. Aqui Jesus ensina uma nova lei, a das bem-aventuranças. Jesus repete 8 vezes a palavra bem-aventurados. Depois de cada vez que ele diz bem-aventurados, ele apresenta uma situação concreta em que esses bem-aventurados estão inseridos. Então, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos. Então, a situação concreta é essa, em que esses bem-aventurados estão. Depois que Jesus apresenta essas situações concretas, Jesus diz o motivo pelo qual essas pessoas que vivem essa situação concreta são bem-aventurados. O texto do Evangelho deixa claro o motivo da bem-aventurança não é a situação concreta de ter fome, de ser pobre, ou de ser perseguido, ou de estar aflito. Não é esse o motivo da bem-aventurança. Isso fica claro quando o Evangelho diz, bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? Então está explicando por que é bem-aventurado. Bem-aventurados os perseguidos, por quê? Então, o bem-aventurado é o porquê, não porque está aflito ou passando fome ou necessidade. Então, é bem-aventurado aquele que vive uma nova condição, que esta pessoa receberá como dom, como presente de Deus. Então, por exemplo, Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque desses é o reino dos céus. Então, veja, eles são bem-aventurados não porque são pobres, mas porque receberão o reino dos céus. Ou bem-aventurados os aflitos, não porque são aflitos, e sim porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, não porque simplesmente são mansos, mas porque possuirão a terra. Então, o motivo da bem-aventurança é aquilo que a pessoa vai receber. Agora, é claro, quem vai receber essa herança? Quem é pobre, quem é perseguido, quem passa por situação de perseguição por causa do reino, são esses que receberão. Então, qual é a grande mensagem da bem-aventurança? Jesus não está fazendo um discurso para que a gente passe por situações e necessariamente buscar situações de sofrimento. Ao contrário, Jesus está ensinando que
apesar de passarmos por todas essas situações, nós devemos crer que somos bem-aventurados, que teremos uma herança, que seremos abençoados, seremos felizes, porque Ele nos promete tal coisa. Portanto, o Evangelho das Bem-aventuranças deve ser entendido dessa maneira, como uma palavra de esperança. Jesus está ensinando que nós devemos ter coragem, ter esperança, nos considerar felizes, porque nós receberemos todas essas coisas que a bem-aventurança, que o texto da bem-aventurança nos mostra. Porque possuiremos a terra, porque nós seremos chamados filhos de Deus, porque nós herdaremos os céus como herança. Então, é uma palavra de esperança. Apesar de passar por todas as situações de lágrimas, de aparentes derrotas, de situações de perseguição, por situação de pobreza, por situação de fome, nós devemos nos alegrar, porque nós receberemos uma herança grande. É a condição nova que nós herdaremos na vida futura. Portanto, quem persevera na simplicidade, na disponibilidade ao próximo, enxergando o próximo como um seu irmão e um filho amado de Deus, será bem-aventurado. Vai alcançar a alegria, será feliz plenamente. Quem perseverar em todas essas situações, em Deus, receberá a plena bem-aventurança na pátria definitiva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.